amigos aí da Ásia Economia. Hoje temos mais um programa que vamos falar de economia, finanças, negócios. E o Ásia Economia foi criado com o intuito, com o objetivo de trazer o conhecimento na área de finanças, negócios, na área do mercado futuro aqui para a região de Catanduva. Hoje a gente está com a presença ilustríssima aí do nosso amigo André Almeida, né, o Vitor Sanches também já esteve aqui na nossa mesa de bate-papo. Eles fazem parte aí de um grupo de investidores, de uma empresa de investimento que hoje se chama Redoma. Foi uma fusão aí com a Equilibra, né? Exato. E hoje o Vitor está representando a cidade de Catanduva e o André, que é um cidadão catanduvense, mas hoje ele está com um escritório em Barretos, mas ainda tem a sua origem aqui. O pai também depois ele vai contar acho que um pouco a história. O pai era um médico aí da Faculdade de Medicina, né? Tem sua tradição e tem negócio aqui na cidade, continua atuando, né, André? Sempre por aqui. Então o convite foi, a gente sempre está buscando valorizar os profissionais da região nossa, viu, André? A ideia é que nós temos condições hoje de atender, de associação, fomentar profissionais que trabalham com essa questão do mercado futuro, do mercado acionário, mercado de investimentos. Até no programa com o Vitor nós falamos um pouco como é que é poder investir fora do país, hoje da facilidade que se tem, né? E aí, pessoal, o interessante hoje é que nós vamos dar um enfoque com a questão das commodities. As commodities, principalmente as agrícolas, né? A região nossa aqui, Catanduva, nós somos um grande exportador, não só Catanduva, como toda essa a macro região, inclusive Barretos também é muito forte no agronegócio, ali, região de Ribeirão Preto. Mas como o programa ele está centrado mais nessa região em torno de 20 municípios, e onde essa fortaleza aí do agronegócio é imensa, né? Não só em usinas, como a questão do açúcar, né? São fortes na pecuária. A soja realmente está entrando em Catanduva e na região com uma força interessante. Nós temos a questão do café, né? Nós temos um grande processador de café na nossa região. Enfim, temos a questão do milho, né? O milho na questão do custo, né? Que nós temos as granjas, temos as fábricas que consomem o milho. E a ideia do bate-papo hoje é mostrar um pouco como é que funciona esse mercado, porque muitas vezes as empresas não conhecem muito bem esse mercado, né? Como é que eu faço uma proteção? Por exemplo, olha só, hoje nos preços que nós estamos vendo o açúcar, a soja e o milho, você imagina uma empresa que o ano passado se atentou a isso, conhecia o mercado e fez uma proteção de preço, né? Então hoje, por exemplo, ela poderia estar comprando o milho, a soja, o açúcar, uma fábrica de doces, refrigerantes, né? Ela poderia estar comprando a sua matéria-prima com os preços bem mais inferiores aos que a gente está vivendo. Então, acho que o André vai comentar um pouquinho, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe desses produtos que nós temos aqui na região. Inclusive, assim, empresas que estão nos ouvindo, que não utilizam essa ferramenta, hoje a gente também tem condições de oferecer uma consultoria. A Redoma, por exemplo, tem condições hoje de fazer uma operação, inclusive açúcar e soja, milho, essas operações são feitas lá fora. O milho e a soja são feitos em Chicago, na Bolsa de Chicago. O açúcar é feito o açúcar e suco de laranja, aqui também nós somos fortes aqui na região, né? Aqui são feitos na Bolsa de Nova York. E cada produto tem uma característica de bolsas diferentes, né? Então o petróleo é numa bolsa, os metais são na Bolsa de Londres. E aí a gente pode explicar um pouquinho como é que funciona, como uma empresa pode se proteger, inclusive das moedas, né, do dólar. Hoje, como a gente sabe, é possível a gente comprar no mercado futuro, não só comprar, como vender, né? Vender, por exemplo, se eu tenho intenção hoje de, por exemplo, o dólar, imaginando que houve uma queda agora, né? Um importador, por exemplo, de insumo. Aqui nós temos bastante importador principalmente componentes eletrônicos, né? Que aqui, como tem um polo tecnológico e de siderúrgico e metalúrgico aqui em Catanduva, né? Então o pessoal compra muito componentes hoje. Sim. Né? Então você tem condições de fazer um hedge, fazer uma proteção da compra do dólar, inclusive em 2022, 2023, enfim. A gente pode atuar nesse mercado futuro. Então a ideia do Ásia Economia hoje é trazer esse debate de como é que funciona esse mercado de commodities, que ele é diferente do mercado de ações, né? Acho que o André vai dar uma explicada para nós.
e colocando que, de novo, que aqui a gente tem condições hoje de poder atender esse cliente, né, Vitor? Sim, com certeza. E tanto a parte de proteção, se ele tem um custo para adquirir algum desses produtos, como se ele é produtor, né? Se ele vai vender aí enfim, seja o açúcar ou mesmo a pecuária, né? Que é bastante relevante ali na região de Barretos. Aproveitar um preço alto também para, pelo menos uma parte da produção dele, né? Ele já garantir com um lucro bom aí, né? Sim. A própria região aqui de Novo Horizonte também tem bastante confinamentos, né? Nós temos grandes confinamentos de gado aqui hoje, grandes produtores, né? Que podem usar realmente o gado, no caso, já é mais a BMF, Bolsa né? Nacional. É a bolsa aqui do brasileira, ela tem uma liquidez boa para boi, né? Está crescendo a liquidez do milho, né? Às vezes é possível fazer a proteção do preço da compra do milho, da soja ainda é um pouco baixa, mas principalmente da venda do gado hoje, né? Sim. Os preços, ainda mais os preços como estão, né? Por exemplo, o produtor hoje pode fazer uma proteção que é um preço maravilhoso, né? Aqui a gente acha que o gado é o principal, né? Em seguida, depois o milho e a soja, como você disse. O que é legal a gente começar esse bate-papo, Marcos, explicando para quem nos assiste que existe 2 tipos de hedge, né, dentro das commodities. Certo. O hedge físico, que é aquele que você faz diretamente com a empresa compradora. Então, a gente pega, por exemplo, na soja, tem muita gente já fazendo isso, que ele se compromete a entregar a mercadoria lá na frente. Certo. E o hedge financeiro, que é o que a gente trabalha. Tá? Então, não tem a entrega de mercadoria. Certo. Tá? O nosso foco hoje, dentro desse segmento, é auxiliar o produtor, ou até mesmo a pessoa que quer especular com esse tipo de commodity. Inclusive assim, Nando, só te interrompendo, nós temos hoje aqui em Catanduva, eu vou falar em Catanduva, a região toda, né? Tem muitos fornecedores de cana aqui. Então, o fornecedor de cana, por exemplo, o que ele é? O preço dele é redeado, protegido no ATR. O ATR. Sim. Que o ATR, na verdade, como que ele sobe, ele desce o ATR? Em cima dos preços, por exemplo, do açúcar e do álcool, né? Sim. Exatamente. Então, quer dizer, se um produtor também, só para falar para você uma questão do especulador, né? Se um produtor, por exemplo, tem um fornecedor grande aqui da cidade, que ele vê, por exemplo, que ele tem uma condição, que tem uma correlação entre o preço do açúcar em Nova York e o preço da cana dele, né, que ele está recebendo, quer dizer, se o preço de Nova York já está dando um sinal lá forte, lá na frente, ele pode fazer Sim. Apesar que ele não tem o produto, o açúcar em si, ele é taxado como especulador. Sim. Mas ele pode vender, né, vender contratos de açúcar lá, como se fosse vendendo a cana dele, né, proporcional. Exatamente. Então ele poderia, como pessoa física, né, como um arrendatário, um fornecedor de cana, ele pode A verdade fazer é que esse a grande hedge, parte dos produtores rurais hoje, né, além do risco do negócio dele, ele ainda tem um risco cambial, né, moeda. e o risco, enfim, global do preço Sim. da commodity, né? Então a moeda, o que o Vir está falando, isso então é a mesma coisa. Então, pessoal, como tudo é dolarizado, e o dólar tem uma relação muito forte, porque tudo é transformado em reais, ele, além do açúcar, por exemplo, né, ou a soja, ou o que seja aí, né, o milho, ele também pode fazer a venda ou a compra do dólar lá, já fazendo uma proteção em reais. Exatamente. Né? Se a gente pega, por exemplo, soja e milho, que são 2 ativos bastante cotados em dólar, né? Certo. Que tem a correlação bem forte com o dólar, o produtor pode querer travar só o dólar, por exemplo. Né? O cenário que a gente está, exato, um café. No cenário que a gente encontra hoje, com instabilidade política, com uma balança fiscal muito negativa dentro do Brasil, a gente não sabe para onde vai esse dólar. Né? É o que a gente brinca, analista de dólar é um belo de um chutador. Né? A gente pode falar hoje, o dólar hoje é R$5, amanhã ele é 5,50, depois ele é 6. Então é muito importante, tanto o produtor quanto o consumidor desse produto, né, no caso as granjas, por exemplo, ter noção disso e ver se faz sentido dentro do negócio dele redear o dólar. Né? A alta do dólar eleva o preço do milho dentro do Brasil. Certo. Né? Então, pro produtor, por exemplo, no caso da granja, né,
ele precisa dessa proteção. Sim. Porque se o dólar for para R$7, vai levar o preço lá para cima. Que já está elevado, né? E já está elevado. Isso já tá da elevado, matéria-prima, né? Da milho à soja. Exatamente. E você consegue, né, André? Se você puder falar isso aí, você consegue fazer essa proteção antecipadamente, né? A gente consegue A gente proteger. Está vivendo um momento de seca agora também, né, André? Exatamente. Os preços já estão estressados também. Exatamente. A safra de milho já está sendo revisada, né? Revisado nos Estados Unidos também, né? Então o milho vai vir estresse, a soja pode vir mais estresse, né? Quer dizer, o mundo está comprando muito, né? Então tem uma tendência dos preços subirem mais ainda, né? Exatamente, então, né? Esse produtor pode fazer essa proteção. Exato. Né? Hoje a gente olhando o cenário, tá faltando produto, Sim. né? Tá faltando, não tá chovendo na região. Mato Grosso, o maior produtor nosso, também não está com chuvas à abundância, então a gente espera sim uma quebra de safra. Goiás, né? Goiás, de maneira geral, o Brasil todo, né? Tá um ano muito ruim de chuva. Sim. A gente pega na nossa região ali de Barretos, por exemplo, faz mais de 20 anos que a gente não tem uma seca igual a essa. Sim. Né? Então isso está sim atrapalhando a produção e isso tende a elevar os preços, só que tem um outro ponto, né? Se o Brasil for bem, o dólar vai cair. Tem esse ponto, então é por isso que é importante a gente estabelecer o que o cliente está buscando para a gente ajudar ele nesse sentido, tá? Os preços estão nessa alta exorbitante e, na nossa opinião, dentro da Redoma, eles têm força ainda para subir mais, tá? De maneira geral. Então, assim, vai subir, o boi vai para 350, 360, espaço tem. Tem? Espaço tem, porque não tem boi. Não tem boi. E você viu, o boi agora, o que acontece? Quando você tem uma demanda muito grande aquecida, né? Não lembro o ano, se você puder lembrar, tive um ano que se matou muita fêmea, bateu muita fêmea, né? Então começa a bater fêmea, né? Então, exatamente. Aí o que acontece? É o ciclo da pecuária, né? E como que você faz? Você começa a tirar a fêmea, aí falta a matriz nasce, e aí não nasce. Exatamente. Nasce, não é que não nasce, nasce menos, né? Exato. Porque o preço está tão bom, o produtor vê aqueles preços, ele fala, não, vamos ver, né? E a gente, assim, espera que não aconteça, mas tem muita chance de acontecer isso de novo esse ano com os preços que estão, né? Isso foi uns 5, 6 anos atrás, esse abate exorbitante de fêmea, e pode ser que aconteça de novo, né? É bem provável, porque assim, seca, abate de fêmea, né? Vamos falar no caso da pecuária, né? Quem confina... E tem esse ponto do confinamento. Milho, soja explodindo. Quer dizer, não tem pasto porque você olha os pastos aí, eu andei outro dia na região nossa aqui, já está parecendo que nós estamos em pleno agosto, setembro, está tudo seco. Exatamente. Faltou chuva. Pasto não vai ter. Então o que vai acontecer? O mercado já está estressando. O mercado futuro, ele já está antecipando. Inclusive nós temos uma região que ainda não é tão importante como há uns 15 anos atrás, mas ela é uma região produtora de produção de leite, aqui na região de Potirendaba, ali, né, Novo Horizonte. Então, quer dizer, o preço do leite também, com certeza, em Minas Gerais, aqui, que é perto do Triângulo, aqui produz muito leite. A tendência do leite também é subir. Então, por quê? Porque vai estar faltando matéria-prima. E é aquela história. Então, o produtor, a empresa, aí, o abatedor, os confinamentos, né? Isso a gente está falando do ponto de vista agora do custo, né? Sim, exato. Ele pode buscar o mercado das commodities, o mercado das bolsas para travar um pouco o custo dele. o custo dele, né? Você não precisa travar só a venda, você pode travar o seu custo. Sim. Né? Você tem um consumo, por exemplo, um confinamento, vamos falar de um confinamento, num caso. Você consome X toneladas de milho. Quer travar uma parte, quer travar 100%, dá pra gente fazer na parte financeira. Vai ser um hedge perfeito 100%? Não, é hedge financeiro. Então a gente vai pegar movimento, né? Se o mercado subir, aquela produção que você tinha de milho, você vai ganhar dinheiro com essa proteção. Certo. Então a alimentação dentro do confinamento vai ficar mais barata. Certo. Né? E então, essa que é legal a gente falar do hedge financeiro, que é isso. Você recebe, então você diminui o teu custo. Certo. Né? Legal. Então, aí a empresa de vocês, então, pelo que eu estou entendendo, a Redoma hoje, além, você vê, a gente trouxe, na época do Covid, nós trouxemos a questão de ações, aplicações lá fora, fundo de investimento, né? Hoje vocês também estariam disponibilizando, né, aí dentro da parceria nossa, esse conhecimento. Sim, a gente auxilia o cliente, tanto no mercado nacional, exato, você fala, eu quero fazer só um hedge do boi, não precisa a gente ir para fora, a gente tem capacidade de fazer dentro do Brasil, porque a gente tem uma liquidez boa
dentro do mercado do boi. Certo. Né? Ou mesmo o dólar, o ouro também. Certo. A gente pode fazer um hedge dentro do Brasil. O milho hoje melhorou muito a liquidez no milho. Na BMF, né? É porque o Brasil está se tornando um grande produtor de milho. Sim, exatamente. A expectativa aí 4, 5 anos, inclusive, pode até passar os Estados Unidos nas exportações. Eu não tenho sombra de dúvida que vai acontecer. Eu acho que também não, porque a safrinha está... E o Brasil hoje é o único país do mundo que tem área disponível para a gente... Tem um mercado ainda que é o etanol de milho, né? Sim. Tem um mundo comprando gado, frango, porco, Você né? pega a China com essa peste suína que teve... A peste suína que acabou com as matrizes Acabou lá, com tudo. Então, assim, o mundo precisa comer. É. E o Brasil é o produtor de alimentos do mundo. Se for ver, o Brasil hoje ele planta cerca de 8,5% do território só, que é área plantada. E né, Vitor? E é um preconceito achar que o Brasil não preserva. A gente país que mais preserva no mundo, né? Mais preserva. Nós temos 2/3 do Brasil são áreas preservadas, né? Nós temos muito a crescer. Desde terra indígena, ou área de preservação, e ainda se você incluir, né, que tem as áreas de APP, que todo produtor rural... Você tem uma ideia, lá pelos lados do Pará, Tocantins, o Pará eu acho que são 80% de uma fazenda tem que ser APP, imagina. Então, porque lá já tem a questão da Amazônia. Mas eu falo assim, ainda tem muita área ainda tem uma coisa que o Brasil ainda faz muito pouco, na questão de carnes, né, que é o confinamento. O estado que mais confina hoje é Goiás, né? Mas o confinamento no Brasil é muito pouco. Você pega em relação aos Estados Unidos e Europa, hoje o que a gente se confina aqui, então você pode confinar muita carne ainda, muito gado, muito frango, porco, numa área, né, muito menor, né? A produtividade então tem um espaço enorme, né? Eu tive a possibilidade de ir para os Estados Unidos para conhecer confinamentos. É impressionante como 100% dos animais lá são criados de forma intensiva. Sim. Né? Em qualquer cantinho que sobra, eles colocam um pivô para produzir o milho, produzir a soja, o que for. Sim. Então, assim, a mecanização é muito forte lá. Sim. Né? Então também, é tudo né? produção. Exato, qualquer canto que dá, eles... os Estados Unidos é um país maior que o Brasil, continental, né? Mas eles aproveitam muito ainda aí os confinamentos. Exatamente. Mas é uma área que tem muito para crescer. Tem muito para crescer. E a região nossa também. Você fala, não, hoje eu não tenho área. Poxa vida, você fazer hoje um confinamento aí de 4, 5 mil cabeças de boi, não é pouco a área. Não, você precisa de pouca área. Você tem que ter matéria-prima. E matéria-prima, em princípio, hoje você não está produzindo aqui em São Paulo, mas você pega a região de Guaíra aí, que é forte hoje em milho aí. Sim, soja, grãos são muito fortes, região de Guaíra. Então, aí grãos ali está perto, o Triângulo está perto, né? O Mato Grosso do Sul está perto da gente aqui, né? Então a região nossa tem muito ainda a crescer, né? E ainda estamos exportando, doidado, né? Então é importante que a gente tenha esse conhecimento do RED. Né? E é importante para quem pensa em confinar, por exemplo, que é possível você ter uma previsibilidade no seu custo. Sim. E quando você vê uma oportunidade igual você está hoje, você pode sim travar já uma venda. Né? Eu vou entregar meu boi em outubro. Você pode travar esse boi em outubro na bolsa. Hoje, para ter uma ideia, ele está 340, né? Chegou a bater 345 no dia. Então, pode travar, já pode travar o custo, né? Você já trava o teu custo margem, e já ganhou ali. Já sabendo que o milho tá com cara que vai subir de novo. Exato. Trava. Né? Exatamente. Se dá uma margem bacana, né? Vai correr o risco para quê, né? Exato. É isso que eu falo para os clientes. Dinheiro bom é dinheiro no bolso. O ótimo é inimigo do bom. Né? A gente fica buscando o ótimo, comprar na mínima, vender na máxima. Às vezes é melhor você ter constância do que querer pegar um ano muito bom e no outro ano entregar tudo que você ganhou. Tá bom. Acho que o André está falando e o Vitor é o seguinte, a gente é assim, a região nossa, aqui vamos dizer, a parte de rede, quando a gente fala em usina, a própria Cocan mesmo, eles são bem conhecidos, porque na verdade já há muito tempo que eles atuam nessa área. Mas, por exemplo, assim, se você pegar a parte de granja, confinamentos, né? Você pega, por exemplo, a indústria de refrigerante, que nós temos aqui na região, várias, né? Vamos imaginar ovos, né? Em europeus, né? Temos granja de ovos, tá? Esse pessoal, né? Eu conheço alguns, eles não têm que eles não têm um conhecimento, né? Dessas ferramentas. Então, pessoal, isso aí hoje, vocês estão nos ouvindo hoje, hoje aquela coisa que a gente fala, aquele acesso que nós tínhamos só no mercado de São Paulo para ações, para fazer investimento no exterior, não. Hoje, se você está no agronegócio, quer se profissionalizar e o tamanho que está indo o nosso negócio na região, você tem que fazer uma política de rede. E hoje é possível a gente fazer
né? Aqui na nossa região, tem gente que conhece, sabe fazer isso, Sim. né? Tá focado e eu acho que é uma ferramenta ainda que é pouco utilizada aqui para a nossa região, né? E é legal a gente deixar também falar sobre isso, que é o quê? Não existe um head pronto. Então, cada cliente, cada produtor vai demandar um head diferente. Certo. Então não adianta a gente falar que se você tem X cabeças de boi, faz isso, faz aquilo. A gente precisa entender muito Certo. o que o nosso cliente está precisando. Certo. Né? Às vezes ele vem com uma cabeça que ele quer travar o milho, que ele quer travar a soja, que ele quer travar o álcool, que ele quer travar tudo. E quando a gente analisa mesmo o negócio, é mais fácil ele travar só o dólar. Né? É porque você tem que fazer o portfólio, né? Exato. Fazer o balanço dele, né? Exato. Então, muitas vezes ele é comprador de commodity e vendedor de commodity. Sim. E ele é comprador de dólar e vendedor de dólar, né? Nas pontas. Então você tem que fazer um saldo aí em relação... Exato. Né? Então é importante a gente entender para direcionar. Né? Certo. E dentro dos hedges, é legal a gente falar também que tem principalmente 2 tipos de hedge financeiro. Tá? Certo. Um é o mercado futuro, Certo. né? Que aí que é um mercado alavancado, que você precisa do quê? De garantia e ajustes diários, né? Ter dinheiro em conta para fazer esse ajuste. E a parte de opções, Certo. né? Que você desembolsa um valor, certo. sabendo que você vai comprar ou vender aquele produto lá na frente para aquele determinado valor. Certo. Então também é legal a gente só comentar sobre isso para mostrar que é possível você redear uma parte grande da sua produção com pouco dinheiro. Sim. Né? Você não precisa ter, eu vou vender 1 milhão, precisa ter 1 milhão para redear? Sim. Não, você não precisa, porque o mercado ele já é alavancado. Sim, sim. Né? Hoje, para você ter uma ideia, um contrato de boi que representa 330 arrobas, você precisa de garantia 15 mil reais. Né? Se a gente vai fazer o contrato, ele está valendo quase 100 mil reais. Sim, né? Sim. Até mais de 100 mil reais. Essa é a vantagem do mercado de commodities. Né? Exatamente. E tá bom as opções em gado, sim? De gado eu não tenho acompanhado. O mercado tá com bastante liquidez. De opções, eu falo. Bastante liquidez. Opções, como o mercado está com muita volatilidade, opção nesse exato momento ela está cara. Né? Porque o mercado com muita volatilidade atrapalha o preço da opção. Certo. E também dependendo do prazo, né? Porque obviamente cada um tem um prazo para receber ou ter que pagar isso daí. A gente tem que fazer o estudo também do cálculo do tempo, né? Então, por exemplo, é mais barato. Então, se eu tiver uma despesa, um recebível lá para dezembro, é mais fácil eu já fechar direto em dezembro, ou a gente faz mês a mês e vai girando, rolando isso daí, ou a gente faz a cada 2, 3 meses, né? Porque, obviamente, o tempo vai influenciar muito no custo de uma opção dessa, né? É só para explicar um pouco aí para os ouvintes, talvez tem um pessoal que não tem. As opções no mercado futuro, pessoal, o que acontece? Ela é como se fosse um seguro, né? Um seguro de carro. Então, se o carro, por exemplo, vale, sei lá, 100 mil reais, quando você compra um seguro, você vai pagar, sei lá, vou chutar, né? Uns 2, 3 mil. Vamos pôr o quê? 3 mil reais, 3%, vai de 3, hoje, depende do carro, depende se a incidência de assalto, Então, as opções, ela veio do modelo de seguro de carro, né, na verdade. Quer dizer, quando você compra uma opção no mercado futuro, né, você está fazendo uma compra que fosse no seguro. Então, vamos citar um exemplo do boi. Uma outra coisa que eu acho que é interessante também é o seguinte, se a gente faz uma trava, um hedge no mercado futuro, mas sem usar opções também, então o produtor de gado, ele vê lá 340, para ele o preço está ótimo, então ele trava 340. A partir do momento que ele travou a 340, se o preço cair, ele vai receber 340, só que se o preço subir, ele vai receber 340. Né? Na opção, ele pode despender um pouco mais de dinheiro hoje, mas se o preço for para 400, ele tem a opção de receber. Exatamente. Ele participa do aumento. Então, diferente de estar travado 100% no preço, ele vai receber aquilo, a opção te dá essa flexibilidade, obviamente, de se cair, você está protegido, mas se continuar indo para o lugar que você quer, né, subindo, enfim. Mesma coisa o dólar, se ele trava o dólar, se ele continuar caindo, ele vai pagar o preço mais barato. Sim. Então, esse mercado de opções aí é um mercado que tem muita liquidez hoje, mas é um mercado que demanda um pouco mais vamos dizer, de um bom consultor,
né? Geralmente essas empresas aí, acho que como uma Redoma, por exemplo, vai ter que dar um treinamento, né? Conhecer, mas são ferramentas hoje que mitigam muito, né? Sim. E mais do que isso também, a dependendo questão da liquidez e do tamanho do contrato, a gente vai fazer a contraparte dessas opções direto com o banco, né? Sim, então, sim. obviamente, às vezes são alguns instrumentos que simplesmente na bolsa ali, pelo aplicativo, ele Sim. não teria, né? Sim, A gente sim. tem que travar Fazer direto uma com uma cotação mesa. especial. Tem que fazer fazer que a gente chama de balcão, né? Exato. Isso, Operações de exatamente. balcão. Exatamente. Então, é o que eles estão falando assim, só para resumir, né? Que talvez o meu papel é um pouco tem muito Fazer público leigo aí, não? Caminho. Porque assim, tem muitas coisas que a gente, mesmo que é em bolsa, o mercado de futuro, a cotação às vezes não tem. Vamos lá no boi em outubro. Também não tem a liquidez naquele momento, ninguém querendo comprar e vender Exato. aquela opção ou aquele contrato naquele dia. Exatamente. Os bancos, como tem o banco, as corretoras e alguns outros agentes, Os formadores de mercado, eles né? são formadores de mercado, que a gente chama, eles têm muita, vamos dizer, eles têm dinheiro, eles têm uma Eles carteira. conseguem dar preço, né? Começa a dar preço e eles E têm muita E carteira. a né? intenção deles, obviamente, Ele dar compra. liquidez para os clientes deles, né? E ele quer dar liquidez. E às vezes é assim, por exemplo, ele tem um cliente lá no Mato Grosso que quer comprar o boi em outubro, tem um cliente que quer vender lá no Rio Grande do Sul, sei lá, por exemplo. Mas aí como esse pessoal não está trabalhando na bolsa, mas ele faz um contrato entre... Isso a gente chama de contrato de balcão. Ele faz um contrato sem risco nenhum também. Ele garante aquele preço lá, e que geralmente é indexado no preço da bolsa, né? Então hoje isso no Brasil também foi uma coisa que modernizou muito, né? Foi. Os Estados Unidos têm muita liquidez disso. Eu participei desses mercados derivativos. Lá é violento, né? Sim, você sim. tem liquidez para qualquer coisa, qualquer E prazo. o mundo todo faz lá, né? Tem isso. Mas aí, pessoal, Tem lá liquidez mundial, a gente né? não imagina. Mas o mercado de balcão lá é violento, né? Sim, a bolsa de share é maior o mercado de balcão do que o... O mercado de balcão dos Estados Unidos, Mercado inclusive, é de maior que o mercado ele só usa como indexador, né? Então, existem essas possibilidades também. Sim, né? Às existe. vezes não precisa fazer na bolsa. Você vai fazer direto com o banco, aí não tem a questão da margem, né? Os bancos Sim, você geralmente... vai fazer já via opções. O né? banco não vai te cobrar um margeamento, ele vai só ter um Você ajuste. vai ter o valor pagou, lá na no frente final, a gente né? vai ver se você ganhou dinheiro Então, é isso aí. ou você vai ter que pagar a diferença. Isso é muito... Sim. Isso é um Você mercado tem alguns bastante spreads interessante. também que você pode fazer, né, para baratear o custo disso, né? Então a gente tinha comentado, obviamente, se ele trava no mercado futuro, ele vai receber aquele preço se subir ou se cair. Fazendo a opção, ele vai receber aquele preço se andar contra ele, mas se andar a favor, ele vai receber aquilo. Sim. Mas ele também pode fazer um spread ali, tirando do exemplo do boi, ali 340 com 380. Então ele trava entre essa margem, né? Certo. Se subir, ele ganha ainda mais um pouco, mas isso Sim. barateia o custo dele de fazer Da operação. 340 e deixar todo o resto aberto, vamos dizer assim, né? Até porque a opção tem um custo maior, porque você tem essa opcionalidade de subir infinito, mas também dependendo de um certo prazo, a gente tem que trabalhar dentro de um espectro de realidade, né? O negócio vai subir também, mas até quanto, né? Não adianta a gente falar, vamos comprar porque o mercado vai subir para R$500. Sim. Então é melhor a gente entender e falar, vamos apostar de 340, 380, igual o Victor falou, que o teu custo fica mais barato. Mas isso é de caso para caso. Sim, sim. Esse é o famoso E assim, eu acho que se você pudesse falar um pouquinho ali, né? A gente está falando sempre muito de mercadorias, né? E aí a gente tem um mercado que é enorme, que é a questão do dólar, né? Sim. Quer dizer, como essas empresas geralmente que estão operando... Esse mercado é um mercado muito, vamos dizer, sofisticado, né? De commodities. E geralmente quem trabalha nesse mercado tem que entender o mercado internacional, né? Mesmo que seja, vamos imaginar, uma fábrica de refrigerantes, porque na verdade ela está comprando açúcar no Brasil, mas o preço do açúcar... Ele está indexado, não tem dólar. como. É lá fora, pessoal. A gente não consegue, o Brasil, mesmo como ser o maior produtor hoje de açúcar, já vai se tornar o maior produtor de soja, de milho, já somos o segundo, né? Então nós não conseguimos ainda fazer, pessoal, o preço. Infelizmente é o mercado que define, é o mercado internacional, né? E o que acontece? Então a gente não consegue brigar com esse... E o dólar, mesma coisa. O dólar, apesar que o Brasil hoje é um grande player aí no mercado internacional, né? Então, é importante que isso também, toda essa liquidez, a gente pode fazer a importação. Aí, voltando para o caso da indústria de refrigerante,
o açúcar, não adianta falar, mas por que o açúcar está subindo aqui? Está em plena safra. O álcool, nesse dia, o pessoal se surpreendeu, o álcool na bomba subiu no mês 50 centavos, aí, no pleno início de safra. Né? Ninguém está entendendo nada. Eu falei, não, peraí, o problema não é o álcool, né? O problema é que o que está acontecendo, o açúcar está faltando lá fora, está explodindo. E a usina ela consegue ajustar esse mix de produção, né, entre açúcar e álcool no dia, né? Não, fora assim, né, Vitor, que a usina hoje, qual que é o segundo maior custo de uma usina hoje? É diesel, pessoal. E o diesel não para de subir. O custo dela está subindo também. Você pega adubo é tudo indexado à bolsa, derivado de petróleo. Em dólar, né? Está subindo tudo, herbicida, está subindo tudo. Dólar. Então o que vai acontecer com o preço do açúcar e do álcool? Não é somente porque a Índia está com um déficit de açúcar, não, porque os insumos estão subindo também. Tudo está subindo. Porque o petróleo está subindo, né? Tudo. Então a fábrica de açúcar, por exemplo, para ela não ficar tendo surpresa, fala, não, mas puxa vida, o Brasil é o maior produtor de açúcar, né? O maior produtor de soja. Por que o preço está subindo para mim? O pessoal não entende. Fala, não entende porque não somos nós que definimos o preço. É o mercado. É o mercado mundial. E não é só aqui. Na Europa é assim, pessoal. O produtor de milho lá também na França está sofrendo. Com soja, ele compra tudo no mercado. Ele não vai pagar mais barato porque ele está na França. Não, imagina. Não. Ele vai pagar o preço do mercado. Uhum. E aí, essa fábrica de açúcar, de refrigerante, essa grande, é importante que ela conheça o dólar, por quê? Porque está tudo o preço em dólar. Então ela tem que também conhecer aí, se vocês pudessem falar um pouquinho dessa questão do hedge de moedas também, de dólar. Exato. Né? E isso também pode ser uma oportunidade para o produtor, para o cliente de maneira geral. Se a gente pega no começo da pandemia, março de 2020, todas as commodities tiveram uma queda absurda. Uhum. O petróleo, ninguém sabia o que ia acontecer com o petróleo. Sim. O petróleo foi bater 7 dólares o barril. Sim. Uma coisa absurda. Então... porque deu aquele... Ninguém sabia o que ia acontecer. Aquele estresse nos Estados Unidos. Exatamente, né? Exatamente. Os países iam consumir menos. Da pandemia, né? Vamos não tinha onde colocar petróleo, né? Exatamente. Os caras tiveram dificuldade de entregar, né? Estocar petróleo. Rússia, né? Exatamente, não tinha o que fazer. E teve um na rua, mas quando o petróleo vem a 6 e pouco, né? O cara que tinha um petróleo na mão falou, onde que eu vou colocar esse petróleo? Exatamente. Quando você tira da refinaria, e outra, você vai começar a pagar armazenagem, você vai pagar tubulação, transporte e tudo mais. Então o cara vende a qualquer preço, né? Ele botou, e o petróleo hoje, você vê, está voltando a 70 de novo. Voltou então, tudo, mais um pouco. Voltou mais um pouco. E voltou e volta mesmo, pessoal. Aconteceu isso no boi também. É soberano, né? Aconteceu isso no boi também com o Joesley Day. Isso. Quando teve a delação do Joesley. Que é o dono da Friboi, da JBS, né? O preço derramou e depois passou um tempo, já voltou e muito mais. Então, que oportunidade, né? Tem muita oportunidade. Se pensar em longo prazo, pensar outubro. Por quê? O Brasil exportando carne como estava, né? Não tem outro de comprar carne, vai comprar carne de quem? Não tem onde comprar. Então a tendência é que o preço ia voltar a subir de novo, né? A hora que ajustasse aí, né? Exatamente. Então, exatamente. E o produtor nessa aí acaba sendo prejudicado. Exatamente. Né? A hora que derrete o preço, ele não está protegido. Isso a gente vê bem no exemplo da Vale, né? Os preços do minério de ferro, o quanto ela está valendo. Né? Ela era negociada no pré-pandemia ali na casa dos 40 baixo, 30 alto, chegou a bater 20 baixo e hoje está em 110, 115, né? É impressionante. A Vale e assim, com brumadinho, indenização. E o que foi coisa de um ano, né? Foi em março do ano passado ela escorregou, né? Veio para... Sim, mas antes ali, um ano e meio. novembro ela já estava mais do que o dobro já. E tudo bem que está 114, 110 agora. E assim, e o minério não para de subir lá fora, né? Porque a China está comprando tudo. Tá. Então você pega, vamos pensar num caso de uma pessoa que consome muito ferro. É difícil você fazer o hedge de ferro, mas no momento desse, que o minério está subindo, sim. Puxado muito pelo dólar, porque o nosso produto lá fora está muito barato. Ele poderia ter feito um hedge cambial. Sim. Então, uma outra coisa que você está falando é importante. Ó. Vamos imaginar, eu não vou citar nomes, né? Até por conta... aqui na região nós temos um grande comprador, um comprador de ferro aqui, né? Eu acho que toda cidade tem isso. Então você imagina assim, quem acompanha o mercado, quem está vendo, estou vendo a situação da China crescendo 13%, a falta que os fornos ficaram parados, toda uma situação aí que as economias, os Estados Unidos crescendo 6,5%. Então é muito previsível que as coisas vão subir. Vamos falar especificamente do minério, né?
Por exemplo, um cara uma empresa como essa que compra muita ferro, o que ele poderia fazer? Ele não, às vezes não precisa nem usar o mercado de futuro. O interessante é que ele use, né, se ele puder. Sim, dependendo do tamanho, se ele tiver. Mas o cara que, por exemplo, percebeu esse movimento, o empresário, porque ele acompanhou o mercado internacional, ele está acompanhando o mercado de commodities, se ele comprou, você imagina, né, se esse empresário estava capitalizado, organizado e comprou ferro aí há 5 meses atrás, hoje o resultado... Não para de subir, né? Não para de subir. Ele estaria estocado com preço lá embaixo, e isso é possível fazer. Sim, né? Como o André falou também, hoje, né, é muito mais fácil a gente ter acesso a esse tipo de proteção, não necessariamente só aqui no Brasil, né? A gente tem parcerias aí com bancos e corretoras nos Estados Unidos e na Europa, que a gente pode fazer isso tanto lá quanto aqui, né? Então, hoje não temos fronteira, né? A gente brinca, de novo, o Brasil, é que a gente muitas vezes não... a gente sabe que a gente está no mercado, né? Mas a maioria das empresas não sabe, porque hoje o Brasil, ele é muito a área financeira do Brasil é muito forte. Ela tem muito a crescer? Tem. Mas hoje nós temos tudo regulamentado, Banco Central. Hoje você tem de possibilidade de fazer coisas vinculadas lá fora, você não pode ter medo, mas tem que acompanhar. Essa coisa do commodity. Não dá para reclamar agora que o chinês está comprando, ficar culpando o chinês. Pessoal, o chinês está comprando, todo mundo está comprando. Todo mundo. O chinês é o maior comprador, Sim. mas os Estados Unidos está comprando, a Europa está comprando, então, e não tem produto para todo mundo, infelizmente está vivendo um gargalo, então o preço vai subir. Se o preço está subindo, então você tem que, não adianta, daqui 3 meses você vai falar que foi o Bolsonaro, né? Estou falando o nome, não estou falando Lula, se foi o Supremo Tribunal, não tem nada a ver, o mercado é soberano. O mercado é soberano, total. A gente está saindo agora também de um episódio inédito, né? Na história recente da humanidade, então, né? De o era mundo moderna, parar, assim, né? E o mundo virar e, né? Lembrando que a gente teve uma época ali, nem que seja uma semana, 10 dias, 15 dias, que o mundo inteiro parou, né? Os aviões pararam, ninguém se mexia, enfim, né? Fechou empresa no mundo inteiro, né? Ficou pausado ali, enfim, então, um negócio inédito, né? Então, o que você está falando também é importante, viu? Você brincou daí, tinha um gringo que falava para mim, né? Ele falava assim, o lucro nunca quebrou ninguém, né? É uma frase que é muito comum no mercado financeiro, né? Pouco lucro nunca quebrou ninguém. Ele falava, lucro nunca quebrou, ele falava para nós, né? Vamos pensar no nível de um produtor hoje, vendo os preços onde estão, e não fazer nada. Porque o que acontece? O Vitor está falando o seguinte, a gente não sabe se nós vamos entrar numa terceira onda. Você imagina daqui 2 meses, uma terceira onda, dar um breakdown no mundo inteiro novo, você acha que vai conseguir os preços? Vai voltar tudo para trás, porque assim, se não tem gente comprando, mesmo que agora está faltando, a gente corre o risco numa situação, daqui 3 meses, o preço voltar tudo para baixo de novo, se parar. Sim, depende. Pode parar. O petróleo hoje, pessoal, parar os Estados Unidos e a China de novo, são os maiores consumidores, o petróleo vem para baixo. Aí e aí o cara pode fazer hedge hoje está tão bom o preço, por que não fazer? Vai fazer. Sim, é o que você comentou, se ele trava algum insumo, porventura ele tem aí, né? Que seja que esse insumo caia de preço e aí ele vira e fala, mas poxa, se eu não tivesse feito nada eu poderia ter pagado mais barato e lucrado mais, né? Mas se no preço que está hoje você já tem lucro, né? Então você está protegendo do outro lado, né? Sim. Se subir muito para você não ter prejuízo, né? Sim. Se o lucro poderia ter sido maior, mas tudo bem, mas o lucro nunca quebrou ninguém, que eu falo. Exato. Que não seja o que você gostaria, mas o lucro sempre ele é bem-vindo. E uma coisa também que é legal a gente falar. Dá para aproveitar, né? Que um momento aí... sempre o lucro do vizinho vai ser maior do que o seu. Porque É. sempre vai contar vantagem. Então, às vezes, o cara fica, pô, ganhei menos do que meu vizinho. Mas você ganhou, o importante é você ganhar sempre. Se você ganhar sempre, você não vai quebrar. Saber se o vizinho que ganhou mesmo. Exatamente, é igual em bolsa. A gente brinca que bolsa é assim. O cara só conta a vitória. Só conta a vitória. Quando ganha, bate no peito e fala, ganhei R$1 milhão. Mas você perdeu 10, ninguém tá sabendo. Você tem que fazer, o que eu falo, deu margem, tem que ir fazendo. E esses preços, né, é uma dica aí, pelo menos do meu ponto de vista, como produtor, nesses preços que estão, as mercadorias, pessoal, o mercado, ele é violento, como ele sobe, como ele cai. Porque assim, quando sobe muito, você retrai demanda, daqui a pouco o consumidor não paga mais, ele vai substituir, Exato. Ele vai dar um jeito de... Então tem que aproveitar esses preços, mesmo que suba um pouco mais, mas sei lá, faz 30%, depois... Sim, não precisa fazer tudo. Vai fazendo mais 30%. Vai fazendo gradual, vai fazendo preço médio. A gente fala muito isso no dólar. Não deixa de participar, né? O cliente chega pra gente, eu quero comprar dólar hoje.
X mil reais. Né? 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Cara, compra um pouco hoje. Se ele subir, você compra mais um pouco. Se ele cair, você compra mais um pouco. Porque quando você chegar no momento que você quer, você tem um preço médio. Você não vai ter comprado ele no preço mais baixo, mas você também não vai ter comprado ele no preço mais alto. Sim. Né? Essa é uma estratégia. Então você vai fazendo uma estratégia. Né, exato. Comprar preço médio é a melhor estratégia, quando tem muito estresse para cima ou para baixo. E você tem num cenário que eu vou ter um desembolso de $1 milhão daqui X meses. A gente não precisa sair comprando agora. Sim. Né? Pô, vamos comprar um pouco. Ó, se subir tantos por cento, a gente compra de novo. Sim. Ah, mas se eu tivesse comprado o primeiro dia, eu tinha ganhado mais dinheiro. É uma coisa que a gente nunca vai ter certeza de nada. Sim. Se o mercado fosse fácil, ninguém perderia dinheiro no mercado. Isso é importante também. Quando eu estou falando, épocas de muita instabilidade, a média, infelizmente, é a nossa melhor amiga. Vai constituindo uma média, ou tanto para baixo como para cima, porque você sempre vai ficar melhor do que o mercado quando o mercado fechar o seu vencimento, né? Isso vale no dólar, vale no açúcar, vale na soja. O cenário, igual a gente comentou no começo, o cenário é de alta para as commodities ainda, mas a gente não tem certeza que vai subir. Mas até onde vai, né? Até onde vai. Pode ser que o 2,4 no boi, por exemplo, de outubro, 2,45 seja o limite, como pode ser que ele vai para 2,60, depois retorna para 3,45, depois ele retorne para 300, e você vai ficar travado num boi, né? Vendo o mercado inteiro passar. Então é importante também tirar um pouco o pé e pôr dinheiro no bolso. Tem que pôr dinheiro no bolso. Né? Falar, não, tá bom, já tô com um lucro exorbitante, vou tirar um pouco o pé, vou fazer 30%. O ano foi bom. E poderia, mas sendo bom. Exato. Essa é uma vantagem do mercado de commodities, né? Exato. Então, inclusive isso aqui eu acho que é inclusive, André, eu acho que é um debate que futuramente podemos voltar a conversar. O mercado de commodities é um mercado muito vasto, muito grande, né? São várias mercadorias, vários produtos, tem uma conexão muito grande com o dólar, com a correlação com o petróleo, os juros, né? Os juros hoje se negocia no mercado futuro também, né? Hoje tem uma expectativa que o juro no final do ano fica 5,5, fica 6, né? E o do juro já está subindo. Ontem nós tivemos o juro no mercado futuro, tem uma estressada ontem, né? E o que acontece? Quando o juro sobe no mercado futuro também, ele influencia toda a cadeia de preços, né? Então tem um estresse em relação à CPI que está acontecendo aí no Brasil também, né? E a inflação, né? Porque a inflação não está só no Brasil, né? Estamos com inflação aí nos Estados Unidos. Então existe uma tendência do juro subir mesmo, né? Teve um excesso de liquidez no mercado por causa do Covid, né? Então foi impresso muito dinheiro. E isso traz inflação para dentro dos mercados. Então é importante também a gente estar de olho nisso, que o juro subindo pode derrubar o dólar ou o petróleo subir o dólar subindo, né? Num estresse. Então é sempre importante estar acompanhando todas as variáveis ali. Porque o juro é importante, né? Porque depois, se a gente entrar na questão da renda fixa, né? Das aplicações, o juro subindo significa que que o que você está fazendo hoje, ele tem que ver se é uma aplicação, inclusive ela vai acompanhar, né? Essa indexada à inflação, indexada à taxa de juros futura, né? Porque a tendência do juro é subir, né? Exato, o juro subir e a abertura de curva dentro de um pré-fixado ou de um pós-fixado mais atrelado à inflação impacta no preço do ativo. Sim. Então só um parênteses aqui, muitos clientes perguntam para a gente, por que o meu título, que ele é de renda fixa, está atrelado à inflação e se eu resgatar hoje eu vou perder dinheiro? Por causa disso, houve uma abertura da curva. Sim, ele marca mercado, né? Exatamente. Ele marca... Então, isso é importante. Isso é outra dica também, pessoal. Se a gente já tem a sinalização, se já está a próximo Copom agora em junho, né? Depois vai ser agosto, setembro, a cada 45 dias. Quer dizer, você já tem uma sinalização que o juro está subindo, pessoal. Se você tem aplicações, se você tem alguma coisa vinculada na sua empresa, inclusive hoje tudo depende de juros, como você vai tomar dinheiro, né? Desde para comprar matéria-prima. Então hoje você já pode fazer a tua proteção, fazer teu hedge, né? Você já vai tomar algum empréstimo pré-fixado já. Então isso é importante. E o juro não deixa de ser uma commodity. Ele é uma commodity financeira, né? A gente já tem commodity agrícola, commodity financeira, commodities de metais, né, energéticas, né, que é o petróleo e tal, o diesel,
Mas o juro é uma commodity financeira, como o dólar, né? Como o dólar. E aí você tem mecanismo hoje de se caminhar para daqui a pouco chegar no fim do ano, o juro subiu, meu custo subiu, achava que o governo ia ficar em 2%, esquece. O juro vai subir, né? Vai subir, não tem como. Tem que subir, porque a inflação tá... A gente sabe que a inflação real que o governo está passando nem sempre é a que a gente sente no bolso, né? A gente está vendo que você vai no supermercado, está muito maior do que o que o governo fala. O acumulado do GPM acho que deu 31, né? Acho que foi um absurdo. Foi um absurdo. Mas é tudo contrato de aluguel. Exato. 30%. O IPCA está dando 6%, mas o GPM é inflação. Aí você fala 6, vai no supermercado... Tem um projeto tá agora, maior, né? Tem um projeto tramitando ali para mudar isso, né? Não sei se você chegou a ver, mas é um projeto de lei que já passou pelo Senado e estava indo para votação na Câmara para mudar o IGPM como indexador de aluguéis no Brasil. Que colocar um teto de IPCA. Então, isso, no meu ponto de vista, para mim é uma besteira. Eu também acho que não. Eu acho que o índice é muito descolado para regular aluguel, sendo que 60% do IGPM são produto agrícola, que cotado em dólar. É atacado, né? Então, mas eu falo assim, ó, se você olhar o histórico, é porque hoje, né, do meu ponto de vista, assim, o governo ele esqueceu a inflação. Não tem foco na inflação. Se ele já tivesse percebido a inflação, ele já vinha dando uma pancada nessa inflação aí. O juro demorou muito para subir. O Brasil não, cara, o Brasil não sabe viver com juro negativo, cara, real, né? O juro de 2% com uma inflação de 6%, quer dizer, é a mesma coisa que você está perdendo 4% ao ano, né, do dinheiro, cliente, né? Então, não dá, não existe. Agora, assim, se você mudar, o que acontece? Se você olhar a curva, porque eu trabalhei muito com IGPM na época do setor elétrico, eu trabalhei, né, que ele é um indexador muito forte. Se você olhar a curva histórica, eles vão dar, mas eles vão se encontrar em algum futuro. Só que agora, como o governo não focou na inflação, ele deixou o GPM solto demais. O GPM você tem mecanismo hoje, que principalmente ele é muito vinculado ao câmbio, né? Atacado e câmbio. Se ele tivesse feito uma política cambial mais ativa, nós não estaríamos com essa pressão aí de petróleo, gasolina, não estaríamos pressão de alimentos, tudo, né? Teria aliviado muito, né? E o juro, ele ficou muito barato. Eu acho que não precisava ter radicalizado. O juro já devia ter subido mais tempo atrás. O grande problema do Brasil é que os juros fica barato, mas você vai no banco pegar um dinheiro para... Exatamente. Por isso que eu falo, se ele sobe a Selic, o juro ia ficar muito mais real do que na prática que você recebe hoje, né? Ou quando você toma um empréstimo. O juro é real só quando você aplica o dinheiro, né? Exatamente. Você vai pegar o dinheiro, o juro o mais baixo. O mais baixo é no mínimo 6, né? Então, aí ele devia, no meu ponto de vista, demorou o Guedes aí, no meu ponto, ele demorou para subir os juros e já devia ter equilibrado essa questão da inflação. O juro devia estar dando alguma coisinha a mais. Ele teria segurado o câmbio, as empresas teriam se adaptado, a inflação estaria dando uma segurada, que o alimento não ia subir tanto, a gasolina, o diesel, né? E eu acho que nós estaríamos vivendo um juro um pouco maior, mas para o brasileiro está acostumado com um juro... O que eu falo, na ponta você sempre está pagando o juro lá em cima, cara. Sempre. Não, né? Então eu acho que demorou. E é isso que a gente fala para o cliente, né? Às vezes você fala, estou ganhando 10% ao ano com uma renda fixa. Só que a inflação está 10%, você não ganhou nada. Não ganha nada. Então é importante olhar para esse juro real. Tá comendo. Exato. É o que eu falo, hoje a gente falou um pouco isso, né, Vitor? Hoje uma renda fixa aí, pagando Selic, assim, que for 100%, mas se você tira imposto de renda, ou uma aplicação que dá, ou tem um spreadzinho aí de 113, cara, você está perdendo dinheiro no final. Por isso que foi tanta gente para a Bolsa, né? Mas está perdendo, e muita gente perdeu dinheiro com isso aí. Com certeza. Porque tudo subiu, né? Com certeza. E as commodities estão refletindo isso, né? O juro barato também incentiva também especulador para as bolsas de commodities. Entra muito fundo comprando, né? E do jeito que o dólar subiu, o nosso produto lá fora estava muito barato. Muito barato. Você pega um boi que você negociando a 300 ou... quando você dolariza ele, ele é muito barato lá fora. Ele é muito barato. Por isso que a gente ficou tão competitivo em venda. Sim, por isso que a gente exportou bastante. Papel celulose está exportando pra caramba. Porque no Porque final... nosso produto é barato para o mundo. Está barato. Barato. Para nós fica muito caro,
porque na verdade mais para o mundo ainda está barato. Como a bolsa está barata, né? Ainda, Como a bolsa né? em dólar ainda está barato. Se a gente tivesse hoje uma estabilidade econômica e política, a bolsa com certeza já estava 150 mil pontos há muito tempo, cara, né? Já estaria decolado já, né? Muito mais rápido, né? Porque ela está barata, você vê as bolsas lá fora, a moeda, né? Sim. É legal. E o Brasil tá mudando um pouco, né? A gente era visto na parte mercado externo, assim, como um país especulativo. O dinheiro só entrava aqui dentro para investir em juros. Né? Vinha um fundo soberano, comprava papéis do Brasil e ganhava 15%, 30% ao ano aí de juros. E agora a gente está passando por essa mudança de sair de um país especulativo, que só olhava, o pessoal lá fora só olhava para a gente como juros, para um país de investimento. Então hoje, o dinheiro entrar para uma empresa com investimentos, isso é bom. A gente está bem confiante com esse cenário aí, longo prazo. Mas tem que ter toda uma política fiscal e econômica de um país ajustado, né? Ainda vai demorar mais um pouquinho para a gente ter esse... Mas é legal. Eu acho assim, acho que podemos chegar ao final. Não sei se vocês queriam colocar mais algum ponto importante aí. Acho que foi legal o bate-papo. Acho que tem alguma dica aí? Que você falou, tem mais muitos assuntos relacionados a isso. Dá pra gente perder mais 1, 2 horas aí trocando ideias. Vamos marcar outros aí pra gente falar. Não pode bater um papo próximo aí, né, André? A ideia é toda semana a gente trazer. Não, vamos. Falar um pouco mais específico. De repente vamos falar de boi. Podemos trazer uma coisa mais... gordo, vamos falar Exato, trazer uns exemplos mais na prática, né? Traz umas operações, quanto mais que uma custaria, coisa mais né? Isso, a gente mostra uma coisa mais na prática. Né? Podemos até abrir para perguntas aí, se alguém perguntar, como que eu posso fazer isso? Sim. A gente faz o modelinho, explica para as pessoas, o pessoa tal perguntou, nesse caso aqui, você poderia fazer desse jeito ou desse jeito. Inclusive, então, André, a gente fez algumas melhoras. Nós tínhamos um problema aqui com a internet, né? Agora nós vamos, em breve, nós podemos já fazer o programa ao vivo. Depois, se a gente tiver uma situação, tudo tá aí melhorando, né? Se a gente tiver uma situação que vocês possam fazer ao vivo, né? Já estamos... Não, vamos marcar sim. Preparado, porque aí entra no debate. Vamos. E outra coisa que eu quero também, depois aí a gente vai falar para o público nosso aí. A ideia nossa aí, a gente já vem conversando com o Vitor, com alguns agentes, a gente podia, a ideia é fomentar, né? A gente pode criar alguns cursos aqui, que tem interesse. Olha, o curso de commodities também, tem muita gente que trabalha no agro aqui na região nossa, né? Que não sabe como é que funciona. Às vezes só sabe fazer uma fixação de preço, né? Não sabe muito bem como é que faz uma proteção, faz um hedge, usa os derivativos, né? No câmbio. A gente tem o setor metalúrgico aqui também, que teve um amigo meu, inclusive, quando deu aquela pancada 5,80, e aí, vendo, eu falei, cara, vende, bicho, a margem dele foi para 40%. Eu falei, cara, não consegue ganhar 40% hoje numa crise dessa, não pode ter dó. Aí depois você vê, voltou tudo, tem que vender, não, né? Então eu falo assim, mas assim, porque às vezes não conhece, né? Achar que vai para 6, mas se for para 6, beleza, você vende mais de novo, vende mais máquina lá, faz uma venda nova, né? Captura esse lucro 40%. Onde que você ganha 40% hoje numa variação cambial? Exato, num período tão curto de tempo. Então a ideia também é futuramente a gente montar alguns cursos, a gente pode fazer realmente para trazer, né? O pessoal para conhecer as ferramentas e fazer negócios, né? A educação é primordial para a gente crescer. Então, se a gente pensar em um curso para falar desse lucro real, né? Explicar para a pessoa a importância de ter o lucro real e não só o lucro financeiro ali, de você olhar 2%, 3%, 5% no ano e achar que tá bom, tem que pensar muito na parte da inflação, parte de bolsa mesmo. Tem muita gente querendo investir em bolsa, também não é assim, né? Tem muita gente que vende curso em YouTube, Instagram e fala que é milagre. Não existe milagre para ganhar dinheiro, isso aí... a pessoa que falar que é fácil ganhar dinheiro é mentira, senão todo mundo ganharia. Tem uma coisa mesmo. Tem que estudar e ter uma noção boa de risco, né? A bolsa de tempo, a gente usa para ajudar na formação da carteira. Sim. Né? Então, mas nós vamos em breve, né? A gente tendo um pouco mais de engajamento, eles vamos lançar cursos. A ideia é que a gente realmente fomente essa ideia da questão do investimento aqui
dentro da AST, tá? Maravilha. Eu agradecer aí a vocês, Perfeito. né? Eu que André, agradeço o Vitor, convite. novamente. Prazer sempre. Estamos disponíveis. Vamos ver aí a semana que vem a gente volta com outros temas, né? Vamos falar de commodities, vamos falar de metais, de petróleo, grãos, financeiro, enfim, são os produtos aí que a gente acredita que muitos ainda não conhecem e a gente fomentar. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Né? Obrigado, Obrigado, gente. Um obrigado a abraço. todos.